Amém, amados. Boa noite, a paz de Cristo Jesus. Que honra estar aqui mais uma vez, que privilégio, 18 anos, uma história construída com muito esforço, muito choro, muito poder de Deus. Mas queria que você abrisse, não vou me delongar aqui agora, em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9, dos versículos de 1 a 5, e depois eu faço as minhas considerações para você não ficar muito tempo em pé. Nós usamos a NAA, a Nova Almeida Atualizada. Você já teve direito a alguma coisa e você perdeu? Você sabe o que é ter direito a alguma coisa e de repente você perde? Você já teve um privilégio de algo que você considerava muito e você perdeu? Porque privilégio é ter direito a algo. Abra o seu coração, a palavra de Deus começa a ser pregada. Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, diz assim a poderosa palavra de Deus: diga a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Versículo 2, a sua linda voz, vai. Sinto porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. 4. Deles são os patriarcas e também deles descendente o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Todo-Poderoso. Senhor, mais uma vez, queremos falar contigo, Espírito Santo de Deus, pedir a tua graça, a tua misericórdia, ilumina cada detalhe da tua santa e poderosa palavra, que a tua palavra seja lançada, ela não volte vazia, venha fazer aquilo que lhe apraz, que venha verdadeiramente haver transformação, restauração. Ó Pai, opera em nós, faz segundo o teu querer, o teu efetuar sobre as nossas vidas, te pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, todo o povo de Deus diz. Poder sentar, amados, mais uma vez é um privilégio, uma honra estar aqui. São 18 anos, 5 anos aqui, eu tive a oportunidade tive o privilégio, né, de abrir o culto inicial aqui, que foi uma bênção de Deus. Quem estava aqui no culto inicial, aqui, desse local aqui, novo? Quem estava? Foi uma bênção, né, uma noite linda, 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 cheia do poder de Deus. Bem, deixa eu te posicionar aqui, o que está acontecendo aqui em Romanos. Agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, são amigos, meu Deus do céu, quanto tempo? Ainda bem que teu cabelo está ficando mais branco que o meu. Então, o cabelo dele está mais branco que o meu, mas eu também não tenho cabelo, então é mais fácil, né? São longos e longos anos aí, e a gente criou com os pastores uma amizade assim, muito, muito abençoado. Tive o privilégio ontem, amados, deixa eu falar aqui para vocês, o pastor faz churrasco. Fala comigo, vai, pastor Renato faz. Vamos te chamar para tu fazer toda hora churrasco agora, pastor. Que privilégio, rapaz, olha, e faz bem, orientado pela pastora, óbvio, né? Mas faz bem, top. Tirando aqui a minha brincadeira de lado, mas vamos lá, deixa eu te situar o que está acontecendo aqui. Apóstolo Paulo, querido, ele queria pregar na Espanha, vai comigo, ele queria pregar E aí simplesmente queria ter uma igreja ao qual ele pudesse obter recursos. O que ele faz? Ele manda uma carta, escreve a carta aos Romanos. Dr. Martin Lloyd-Jones, que pregou durante mais ou menos 20 anos a carta aos Romanos numa igreja na Inglaterra, ele descreve que fosse, fazendo uma citação de Lutero, que fosse simplesmente o evangelho de Paulo. Me ajuda aí, vai. Fosse Paulo querendo ir para a Espanha, ele faz o seguinte, ele manda uma carta à igreja de Roma. A igreja de Roma, ela tinha muitos judaizantes, aqueles que tinham que se convertir, que eram judeus, e tinham se convertido a Cristo. Se você já leu a carta aos Romanos, você vai ver que de capítulo 1, capítulo 2, mais ou menos o início do capítulo 3, ele vai falar sobre a ira de Deus. Me ajuda aí, vai falar sobre
Deus está irado com todos, gentios, judeus, e aí na metade do capítulo 3 ele começa a falar sobre a justificação. Não somos justificados pelas obras. Ele vai pegar aquele que era mais famoso, tanto Abraão como Davi, que não foi justificado pelas obras, mas foi justificado pela fé, entender que a nossa justificação vem pela graça e a fé em Cristo Jesus. Dá um amém aí, vai. Até o capítulo 5 vai falar sobre os benefícios de sermos justificados por Cristo Jesus. Quando seja no capítulo 6, que andamos em... Capítulo 6, amado, andamos em... Então vamos lá, vou te dar uma chance, vai. Capítulo 6, andamos em... Que é o... Se você ainda não entendeu novidade de vida, está no capítulo 6 de Romanos, tá bom? E aí ele vai falar que o pecado, o rei pecado, não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. Vai falar também que a lei, que é o capítulo 7, que também nós não somos salvos pela lei, mas somos salvos ainda pela graça. No capítulo 8, que nós temos que viver pelo Espírito Santo. Chega no capítulo 9, 10 e 11, é como se Paulo ele escrevesse 3 capítulos que ele está saindo um pouquinho do assunto ao qual ele está falando. Mas calma. Paulo quer explicar sobre a soberania de Deus. Me ajuda aí, vai. Paulo quer explicar sobre que muitas das vezes eu e você não entendemos. Por que acontece isso na vida de fulano? Por que acontece na minha vida? Mas ele começa no capítulo 9, dos versículos de 1 a 5, dizendo daquilo que o judeu tinha perdido. A ideia, querido, é como se tivesse aqui essa plateia aqui enorme, e Paulo imaginasse que um judeu fosse levantar e falar assim, ué, mas calma aí, o que adiantou ser escolhido por Deus? O que adiantou ser o povo escolhido por Deus? Não adiantou nada, perdemos tudo. Paulo vai começar nesses 5 versículos aqui, explicar que o seu povo, porque Paulo era judeu, tinha perdido os seus privilégios. Você já perdeu o privilégio de alguma coisa? Você já perdeu o direito? Entenda que privilégio é direito. Talvez você perdeu o direito a... meu Deus do céu, vou tentar aqui, suavizar aqui minhas palavras. Talvez de falar com pessoas, amigos. Já perdeu amigos que você não gostaria de ter perdido? Talvez você possa ter perdido esse privilégio. É dentro disso aqui. Dos versículos de 1 a 3, Paulo, ele tenta falar, querido, que assim, ele preferia ir para o inferno do que ver simplesmente um judeu não sendo salvo. Para o judeu, Paulo era algo contrário. Eu estou vendo aqui o casal lindo e maravilhoso. É como se fosse Flamengo e Botafogo, né? Não anda, não casa. Mas a graça e a misericórdia de Deus chegou e casa aqui, entendeu? Dá um amém aí, vai. Mas é mais ou menos assim. Mas é mais ou menos assim. Ou seja, para o judeu, Paulo tinha abandonado a fé, porque eles achavam que Paulo tinha voltado as costas para o judaísmo. Só que Paulo agora encontrou a verdadeira fé, que é em Cristo Jesus. Então o judeu, ele tinha algo contra. Opa, isso aqui não é mais do meu time. Então para o judeu, Paulo agora era de um outro time. Me ajuda, vai. Paulo agora é de outro. E dentro disso que Paulo vai falar assim, não, querido, eu ainda continuo amando. Você ama pessoas que não te amam? Quem ama pessoas que não te amam? Vai. Tem pouca gente, hein? Tem pouca gente. É difícil amar quem não ama, é isso? Então quando Jesus fala que dá um tapa, tu vira outra, tu dá outra na pessoa, é isso? Anda uma légua, tu não anda com ele, dá a capa, tu não dá, tu tira a capa dele? Quer ver que Paulo vai ensinar muita coisa para mim e para você? Vamos lá. Versículo 1, capítulo 9, tema de hoje, vamos lá, privilégios. Vai comigo, vai, privilégios. Posso pedir para aumentar o retorno aqui, que eu tô surdinho, a culpa é de vocês não, a culpa é minha, tá? Vamos lá, povo de Deus. Versículo 1, me ajuda a sua linda voz aí, vai. Digo... Por que Paulo está fazendo isso? Crentemente, sim ou não? Vamos lá, povo de Deus. Ah, Jesus. O negócio vai ficar complicado aqui agora. Então vamos lá, vai. Crentemente. Crente não pode mentir não, queridão. Paulo está ensinando para mim e para você, e ele está pegando tanto Cristo como o Espírito Santo como testemunha. Te provo aqui agora. Vamos lá, vai. Digo.
Então olha só, querido, eu sou cristão, e eu estou chamando alguém para ser minha testemunha. Cristo. E aí ele continua, vai. Ajuda o povo de Deus. Digo a verdade, hein? Tá difícil, tu tá mentindo, né? Então tá difícil agora. Então vamos lá, vai. Digo a verdade, hein? Vai. Porque o Espírito Santo, querido, que dá discernimento do certo e do errado. Se quando você fala algo, querido, inapropriado, se fala uma mentira, se não acender a luz vermelha dentro de nós, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Com certeza, muitos momentos nós erramos, pecamos, mas aquele que permanece no pecado não é dele. Palavras de Cristo. Se está falando mentira, não está acendendo a luzinha vermelha, quem compreendeu? Dá um amém aí, por favor, vai. Se o Espírito Santo não está acendendo a luzinha vermelha aqui dentro, algo está errado comigo e com você. Não estamos andando em novidade de vida. Você já virou um mentiroso compulsivo. A mentira para você está parecendo verdade. Tem algo errado. Me ajuda de novo nesse versículo, por favor, vai. Digo... Não, melhor isso aí, gente. Vamos lá, vai. Digo... Paulo sempre foi um homem cheio do Espírito Santo. E ele está pedindo duas testemunhas. Olha só, Cristo é minha testemunha. E o Espírito Santo confirma que é a minha consciência que eu não estou mentindo. Quem compreendeu aqui? Dá um amém aí, vai. Que nós sejamos assim em nome de Jesus. Dá um amém aí, vai. É isso aqui que é a vida do crente. Paulo continua. Versículo 2, a sua linda voz. Vai. Sinto. Mas por que essa grande tristeza? Por que essa dor no coração? Você tem alguém aqui que você sabe que está fora da presença do Senhor? Você tem alguém que você gostaria que fosse salvo por Jesus Cristo? Tem. Levanta a mão, por favor. Feche seus olhos. Olhe por ela. Olhe por ela. Coloque ela diante de Deus. Vem cá, presbítera Márcia, me ajuda aqui, querida. Seus olhos fechados. Deus eterno, Paizinho querido, nessa noite, Senhor Jesus, queremos colocar diante de Ti cada pedido aqui, cada coração, Senhor, tem uma pessoa, Pai, eu tenho certeza que nesse momento, o Espírito Santo de Deus está tocando em cada um, está indo visitar, Senhor, porque só Tu, Senhor, pode convencer, só Tu pode trazer de volta, Senhor, em nome de Jesus, Senhor Deus, queremos colocar cada vida aqui no Teu altar, Senhor, e cremos no poder, Senhor, do Senhor trazer de volta para a Tua casa, do Senhor convencer, Senhor, do pecado, Senhor Deus, em nome de Jesus, Senhor, queremos declarar que essas pessoas são tocadas por Ti, Pai, porque só Tu pode fazer isso. Visita, Senhor Deus, cada pedido de oração nesta noite, Senhor, dessas pessoas colocadas diante de Ti, Senhor, é o que nós pedimos e Te agradecemos, Senhor, que o nosso coração continue chorando por essas pessoas, Senhor, que não venhamos a nos conformar, Senhor, mas sim estar todos os dias levando elas diante de Ti, para que o Senhor venha, Senhor, trazê-las novamente até a Tua casa, e aquelas que ainda não Te conhecem, possam Te conhecer, para a glória do Teu nome. Amém, Jesus. Amém. Olha aqui para mim. Vamos ler de novo, amados, vai. Versículo 2, por favor, vai. Sinto. O que Paulo está tendo aqui, grande tristeza e incessante dor no coração, é porque ele está vendo os seus compatriotas judeus que se perderam, não reconheceram Jesus Cristo como único e sem Salvador e verdadeiramente vão para o inferno. É isso. Eu preciso, essa noite, me compadecer aqui dentro, por pessoas que estão lá fora sem Jesus Cristo. Mas falou mal de mim.
Paulo foi açoitado, sofreu naufrágios 2 vezes, foi preso, foi injustiçado, mas mesmo assim, ele tinha um amor pelos judeus. 1 Coríntios capítulo 13, querido, final do versículo, restam 3 coisas: a fé, a esperança e o amor, e o maior desse é o amor. Orar por quem nós amamos é fácil. Orar por aquela pessoa que simplesmente falou mal de você na internet é complicado, né? É um tapa de luva de pelica para mim e para você. E Paulo está com uma sensação no coração. Vamos lá de novo, me ajuda, vai. Sua linda voz. Sinto. Vamos devagar, vai. Sinto. Então olha só, aqueles que estão falando mal de Paulo, Paulo está triste por esses judeus. Porque ele sabe o caminho que eles vão. Você de repente tem um parente que você acabou de orar. Seu coração fica o quê? Triste, porque você sabe o final dele. Na quinta-feira chegou um jovem de 24 anos, viciado em crack. Pedindo ajuda, querendo passagem para chegar na região ali do Rio de Janeiro. Esqueci agora, na Baixada Fluminense. E eu estava conversando com ele, falei, querido, isso aqui não é profecia, não é revelação, mas do jeito que você está, você não chega aos 25 anos. Nosso coração tem que estar em frangalhos, porque é uma alma que Satanás está dominando. A gente fica num momento, querido, que simplesmente a gente fala assim, é assim mesmo, não muda não, essa pessoa é dessa forma, não tem jeito sim, querido, porque a última palavra é do Senhor Jesus Cristo, tem jeito sim. Porque quando Deus quer operar, não tem mal que se levante, qualquer que vai cair em nome de Jesus, querido. Não há nada que possa impedir o poder de Deus. Parece que muitas vezes nós limitamos o poder de Deus, a gente acha que o poder de Deus não vai chegar naquela pessoa. Quem te disse isso? Paulo está com uma tristeza no coração. Vamos lá de novo, vai. Sinto e tenho. É aquele camarada que assim, ele está vendo a pessoa, ele está com dor, porque está vendo aquela pessoa perdida. Queridos, se nós não conseguimos nos compadecer com pessoas que estão perdidas, algo está errado conosco. O que é isso? O céu é só para você? O céu é para todos, mas nem todos irão, mas é a escolha dela. O que eu tenho que fazer é anunciar o evangelho. Eu tenho que fazer a minha parte. E eu tenho que ficar triste sim, quando eu vejo pessoas perdidas, pessoas fora da igreja, pessoas que talvez um dia estavam aqui no altar, e hoje em dia estão lá fora. Eu preciso me compadecer sim, eu preciso orar sim, eu preciso chorar sim aos pés do Senhor. Eu quero ver pessoas salvas, eu quero ver pessoas no céu. Quem quer ver pessoas no céu aqui? Dá um amém, vai. Então se compadeça, todos os dias. E aí ele vem dizer algo que parece que é meio contraditório, porque Paulo termina, querido, dizendo, quem nos separará do amor de Cristo? Se você pegar Romanos capítulo 8, versículo 39, volta um pouquinho para mim. Romanos 8, 39, a culpa não é deles não, tá? Foi eu que não pedi, pastor aqui que está errado. Vai, nem altura... Parece aqui que Paulo me deu uma enlouquecida, mas se houvesse a oportunidade, Paulo faria como Moisés. Você lembra lá de Êxodo? Moisés desce, o povo simplesmente está com bezerros de ouro. O que Moisés, quando ele sobe novamente, ele fala assim, vou lá, vou fazer holocausto no nome de vocês, para que Deus tenha misericórdia, para que não fulmine todo mundo. E aí chega um momento que simplesmente Moisés fala assim, Senhor, olha só, se for para o Senhor não ir conosco, risca o meu nome do livro da vida. Guarda. Moisés se coloca entre o povo e Deus. Porque aí Moisés entende que aquele povo ainda merece uma chance. Você vai ver, querido, Davi, quando ele reclama, ele fala assim, Absalão, meu filho. Davi preferia ter morrido no lugar de Absalão, mesmo Absalão tendo traído o próprio pai. É dentro disso aqui que Paulo está trabalhando no versículo 3, quer ver? Vamos devagar aqui, vai. Porque
Está aqui o 3? Romanos, desculpa, 9:3. Vai, porque... Está entendendo, meus compatriotas aqui? Rapaz, aqui, meu brother, meu amigo, nós somos irmãos, queridos, em Cristo Jesus. Dá um amém aí, vai. Paulo prefere ir para o inferno do que ver um judeu não sendo salvo. Isso aqui é cristianismo. Ele prefere sofrer o dano de ir para o inferno para que outras pessoas fossem salvas. Teve um que fez isso por mim e por você. Sabe qual é o nome dele? Jesus Cristo. Preferiu pagar o preço, a beber o cálice da ira de Deus, para que eu e você pudéssemos ter a salvação. Nós fomos redimidos por Jesus Cristo. Nesses 3 versículos aqui, que tem muita coisa para a gente aprender, mas eu preciso caminhar, o cerne começa aqui no versículo 4. Paulo vai explicar, querido, aquilo que os judeus perderam. Tem 9 citações aqui, mas não vou trabalhar as 9. Mas de entender, querido, que é algo que se perdeu. Você já teve um privilégio? Talvez você está aí de uma pessoa, está do seu lado. Talvez você possa falar assim, que privilégio essa pessoa do meu lado, não é? Não, privilégio. Se for, fala para assim, que privilégio você está do meu lado, ouvindo a palavra de Deus. Não é? Tem gente que senta no mesmo local. Quem senta no mesmo local? Vai. Quem senta? Não, tu já tem a tua marca aqui na cadeira. Não é? Se alguém sentar, tu já fica assim, eu sento aí. É mais ou menos assim? Você chega e tal, né? Geralmente eu estou aqui, a pastora sempre está lá atrás. E aí tem, né? Tem quem senta sempre no mesmo local aqui, vai? Né? Mais ou menos assim e tal, né? Tem pessoas que sentam no mesmo lugar, aquele mesmo grupinho, os jovens sempre ali atrás, né? Mais ou menos assim, estou vendo. O outro tem a mania de roer a unha, que não muda nunca, em nome de Jesus vai mudar. É mais ou menos assim, não é? É ou não é? Dá um amém aí, vai. Né? É mais ou menos isso aqui. Paulo vai explicar, querido, aquilo que o judeu perdeu. A palavra de Deus vai dizer que eles são o povo escolhido. E se você pegar 1 João, vai dizer, ele veio para os seus e os seus rejeitaram. Quantas e quantas vezes Deus nos dá privilégios e nós perdemos. Talvez Deus está te dando privilégio, você está aqui agora, na casa dele, para ouvir a palavra dele, enquanto muitos estão no hospital e queriam estar aqui no teu lugar para adorar o Senhor Jesus Cristo. E você está de qualquer maneira. São 18 anos aqui dessa igreja, que privilégio. 18 anos com os mesmos pastores, louvado seja o nome do Senhor. Que privilégio. Paulo vai começar a listar, você vai me ajudar no versículo 4. Vamos lá, vai. Vamos lá, povo de Deus, vai. Ele está falando por quê? São descendentes de Jacó. Depois de Jacó para cá, agora se torna Israel. Quais são os patriarcas? Alguém lembra dos patriarcas, amados? Vai. Abraão, Isaac e Jacó. Ele vai fazer a mesma citação. Vamos lá, vai. São israelitas. Vai. A eles pertence... Ou seja, Deus poderia ter escolhido os medo-persas, Deus poderia ter escolhido os egípcios, mas Deus escolheu os hebreus, escolheu um povo, e hoje Deus escolheu a você, porque a palavra fala que o Senhor nos escolheu. Você pode dar um amém aí? Vai! Nós somos filhos por adoção, já não é servo, porque servo não sabe o que é, mas são filhos de Deus. Você é filho do Pai, querido. Você é irmão de Cristo. A coisa linda, maravilhosa. Vamos lá, vai. Então são israelitas. Me ajuda, vai. São. A eles pertence assim como que era a presença de Deus. Se você lembrar lá de Êxodo, quando vai fazer a criação do tabernáculo, que significava a presença de Deus no meio deles. As tribos tinham que ser distribuídas ao redor, porque Deus estava presente. Rufinim, Massá e Maribá. Entender que Deus está no meio de nós. Você pode dar um amém aí? Deus está aqui, querido. Pode dar um amém, queridão. É assim.
Paulo está lembrando, querido, aquilo que eles esqueceram. Você já esqueceu daquilo que Deus fez na sua vida? Você já esqueceu daquilo que Deus, da onde Deus te tirou? Você já esqueceu daquilo que Deus fez na sua vida? Querido, é um privilégio ser cristão. Enquanto muitos estão aí querendo diminuir, falar que, você é isso, você é assado. Senhores jovens, é um privilégio você ser cristão, você seguir a Cristo, você ser uma cópia de Jesus Cristo. É um baita de um privilégio. Só que tem gente que esqueceu isso. E ele continua. Vamos lá, vai. Ajuda, vai. A eles pertence o quê? Assim como... Rapaz, Deus fez uma aliança com você? Deus fez uma aliança com você? Dá um amém, vai. Aliança adâmica, aliança abraâmica. Quantas alianças Deus fez? E se hoje estamos aqui, é porque Deus fez uma aliança, querido, que nunca mais exterminar o mundo por chuva. Por isso você vê o arco-íris. Deus fez uma aliança. E a aliança que Deus faz, Deus cumpre. Nós não cumprimos, mas o Senhor cumpre. E ele continua, vai enumerando, vai. Ajuda do início, vai. A ele vai. Calma, chega um momento que o povo judeu reclama. Mas se você pegar lá no capítulo 4, vai falar assim, mas o que adianta ser judeu em Romanos? O que adianta ser judeu? Ser o povo escolhido. Aí Paulo vem enumerar. Você foi o povo que Deus deu a lei. Mas pastor, o que adianta ser cristão? Querido, você tem um manual diário aqui, ó, todos os dias. Estou com ansiedade, tem aqui. Estou desanimado, tem resposta aqui. Estou passando um momento que eu não sei qual é o caminho, tem resposta aqui. O que Paulo está falando, querido, que a lei foi dada para o seu povo. Se você já estudou aqui do livro de Êxodo, você vai chegar no capítulo 25 de Êxodo, 24, 25, posso estar aqui enganado, que Deus vai começar a dar as leis civis e as leis morais para o seu povo. O povo passa mais ou menos 430 anos aprisionado, e Deus agora vai dizer como o seu povo deve se guiar, como o seu povo deve se comportar. E depois vai ser proclamado em juízo, cada um vai ter que cumprir a questão da lei. Passa para mim, por favor, continua, vai. A promulgação da lei e o culto. Vai, o culto. Deixa lá, desculpa, foi o que eu falei errado. Vai, o culto e as... Você está aqui hoje? Dá um amém se você está aqui hoje. É isso aqui. Vai chegar um dia que não poderemos estar reunidos. Você vai lembrar assim, meu pai, que privilégio estar sentado do lado daquela pessoa adorando a Deus. As promessas aqui, Paulo está falando das promessas messiânicas. Que um dia o nosso Redentor virá. Vai buscar a sua igreja lavada e remida pelo seu sangue. Continua no versículo 5. Vamos lá, vai. Deles são os... Vocês já falaram, vai. E também deles... Segundo... Porque é descendente de Davi. Vai. O qual... Rapaz, a palavra de Deus diz que tinha o primeiro homem chamado Adão. Ele tinha o privilégio de toda tarde falar com Deus. E o pecado fez com que isso acabasse. A Bíblia cita também, que você conhece muito bem, a parábola do filho pródigo. Um filho que estava do lado do pai, pede tudo que é seu, vai gastar de forma dissoluta. Quando cai em si, volta
Mas eu não quero falar daquele que foi. Eu quero falar daquele que ficou. Do filho mais velho. Aquele que estava do lado do pai. E ele não aguenta a volta do filho, do irmão. Ele chega a dizer em Lucas capítulo 15, esse teu filho, ele não fala que é irmão. O pai fala para ele assim, meu filho, tudo que é meu é teu. Quantas vezes temos o privilégio de estar com o pai e jogamos fora? Quantas vezes você tem o privilégio, querido, de orar por pessoas, e você fala assim, não, estou cansado. Quantas vezes o Senhor nos incomoda para falar da palavra dEle, para anunciar onde quer que estejamos, na faculdade, no trabalho, e perdemos essa oportunidade. Vergonha, medo. Aqueles que me rejeitaram diante dos homens também rejeitarei. A palavra é assim, é dura. Quantas e quantas vezes eu tenho o privilégio de dar o bom dia para minha família, para amar, para beijar, e simplesmente por rasguras, por situações bobas, não vou falar com você hoje não, estou afim não. Lembro de um poema de uma pessoa que foi da aeromoça, o esposo da aeromoça do acidente da TAM. Você conhece o poema? Se o amanhã não chegar. Eles brigaram, ela queria um beijo na manhã, a qual ela estava indo para o aeroporto. Ele achou que teria um amanhã, mas o amanhã não chegou. Ele teve o privilégio de dar um beijo na sua esposa, porque deitaram brigados, amanheceram brigados, e simplesmente ele se perdeu. Hoje, ele já não tem mais aquela pessoa. Quantas e quantas vezes temos o privilégio de fazer o bem, e a palavra é muito clara, se eu não faço bem, se eu posso fazer e não faço, nisto eu peco. Não faço porque eu não quero. Quantas e quantas vezes o Senhor nos cobra de amar mais, de elogiar. Quem gosta de ser elogiado aqui, vai? Mas você elogia? Quem gosta de ser amado aqui, vai? Você demonstra amor? Privilégio é direito. Deus nos dá o direito, o privilégio de ser chamado filho de Deus. Deus essa noite nos deu o privilégio de estarmos aqui para comemorar 18 anos dessa casa. Minha casa será chamada casa de oração. Na casa de Deus é um privilégio estar com essa pessoa, está do seu lado aí, para adorar o Senhor Jesus Cristo. Com certeza o Espírito Santo já te traz à memória inúmeras pessoas que já tiveram aqui e hoje já não estão mais. Não estão porque o Senhor recolheu? Não estão porque o mundo de alguma forma seduziu? E você não aproveitou o privilégio de estar o tempo com ela? O que você perdeu de privilégio? O que o Papai do Céu começa a te cobrar nessa noite? De privilégios que tínhamos e hoje já não temos mais. Privilégio de estar aqui nessa linda mocidade. Privilégio de falar para a pessoa que você ama, eu te amo. Feche seus olhos, fala com o Papai do Céu. Fala com o Todo-Poderoso. Paulo vai lembrar aquilo que se perdeu. Chega um momento que não dá mais para recuperar, querido. Chega um momento que não dá mais nem para dizer adeus. Pessoas que gostaríamos que estivessem hoje conosco, infelizmente não estão mais. Mas o maior privilégio que o ser humano pode perder é não estar na presença do Senhor. Talvez você está aqui na casa de Deus, mas você não está na presença do Altíssimo. Talvez você veio aqui achando que ia bater mais um ponto. Mas hoje o Papai do Céu vem nos confrontar.
para lembrarmos aquilo que perdemos. Apocalipse capítulo 1, lembra do lugar de onde você caiu e volta. Volta a querer ter intimidade com o Pai. Volta a querer Jesus Cristo. Volta para o primeiro amor. Volta para a essência. Volta para o seu Criador. Para de brincar de ser crente. E aqui eu falo para mim mesmo. Primeiro a doer aqui, no coração do pastor Sérgio. Para entender que isso aqui não é uma brincadeira. Para entender que vai chegar um momento que vai querer buscar a Cristo e não o encontrarão. Porque vai ser tarde demais. Porque quando Cristo vier buscar a sua igreja, lavada e remida pelo seu sangue. Ah, querido, nós queremos ter esse privilégio aqui. Mateus 25, versículo 33 primeiro. A sua linda voz, em nome de Jesus, e 34, vai. Porá... Não, melhor isso aí, vai. Porá... 34, todos nós queremos ouvir isso aqui. Vai. Então... Que privilégio, querido, chegar o dia e a hora, vamos lá, povo de Deus, vai, então o rei dirá, vai, aos que... Mas talvez você tenha perdido esse privilégio da essência, do primeiro amor. Pessoal do louvor, me ajuda aqui, queridos. Todos os olhos fechados. É você e Deus agora, querido, querida. Crente não pode perder o privilégio da salvação. Crente não pode perder o privilégio da salvação. Como é que anda você, Papai do Céu? Não é você e o pastor, não é você e a dominação, é você e Jesus Cristo.